Marcele, conta agora então, o que é que foi que te fez vir me procurar? Eu me sentia muito sozinha, muito solitária em relação a ter sido adotada quando eu era bebezinha e tal, porque eu nunca soube nada relacionada à minha história. Também tinha um medo muito grande, a solidão, o medo de ficar sozinha, do abandono. E também meio que eu tive uma pessoa na minha família assim que alimentava esse sentimento de rejeição, que ninguém me queria e blá blá blá, sabe? E eu ficava sempre com isso na minha cabeça e foi alimentando, o sentimento foi crescendo, crescendo, e por mais que todo mundo fizesse tudo por mim, eu sempre me achava rejeitada, e isso reverberou para outras questões da minha vida profissional. Começou a pandemia, fez doer mais, vamos dizer assim, e não é por falta de amor da minha mãe, por falta de amor da minha família, era uma questão minha, eu vi que eu precisava tratar, né? E aí eu encontrei Carol. Isso. E conta pra galera aí como foi fazer a constelação. Foi online, né? A gente fez primeiro a constelação. A constelação já foi um processo muito mágico para mim, porque eu não sabia o que era, eu não sabia o que me esperava na constelação, e eu fui realmente muito surpreendida, porque eu falo para todo mundo que foi mágico, assim. E aí, quando tu fosse colocando os cristalzinhos, que foi dizendo o que cada cristalzinho significava das pessoas da minha vida, eu fui me identificando tanto que eu nem acreditei, era um negócio muito mágico. Essa constelação foi o primeiro passo, assim, para abrir a minha mente, meu coração, sabe, para esse universo. E eu aconselho todo mundo que tem alguma questão interna, que não fique remoendo, que não fique sofrendo. O que que você entendeu na constelação? Na constelação, eu comecei a entender que existem relações que você só pode ir até ali. Por mais que seja uma pessoa da sua família, se ela quiser, ela vem até você. Não precisa você estar alimentando sentimentos de sentimentos ruins dentro de você. Eu tinha um problema muito grande em relação ao meu pai. Sempre que ele vinha, eu me sentia desconfortável, né? Pais separados e tal. Você tem ou não um sentimentozinho também de rejeição. Era uma segunda rejeição na minha vida. E aí, toda vez que ele vinha, eu ficava super incomodada. Só que depois da constelação, é incrível, depois da constelação, ele veio aqui na minha casa, eu não chamei nem nada, e fazia muito tempo que ele não vinha. Ele veio na minha casa e eu não fiquei angustiada, eu não fiquei frustrada, eu não fiquei nada. Tipo, tratei normal, fiquei normal. E dentro de mim era como se não existisse mais aquela cobrança. E eu tô vivendo muito em paz, entendendo isso, Carol. E passou. E eu não sei explicar, realmente foi tratado, sabe? Sumiu. E aí, depois que a gente fez essa constelação, a gente viu a necessidade de continuar o trabalho. O que é que eu vim fazer aqui nessa vida? O que é que Isso. podia estar lá quietinha? Mas não, vim pra cá. Eu queria saber o motivo. Podia estar lá deitadinha numa nuvem, né? Bem de boa, mas não, desci. Tem que ter uma razão, né? Uma coisa que era minha, que eu tava me sentindo maluca, sei lá, perdida. Eu tava me irritando com o trabalho, eu tava me irritando com meu marido, com a minha filha. Ficava perguntando, meu Deus, por quê? Quando eu falei para você sobre regressão a vidas passadas, qual foi o primeiro impacto que deu em você aí dentro? Eu fiquei com medo, né? Porque de tudo que eu já tinha ouvido sobre regressão, principalmente porque tinham as pessoas que eu conheço que já fizeram outras técnicas, eu tinha muito medo. Eu fiquei com muito medo. Não sabia o que é que eu ia ver, que se eu ia gostar, se eu não ia, sabe o que é que eu ia saber. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. E como foi? Aí você fez a distância, contando aqui para as pessoas, ela mora longe, eu estou no Rio Grande do Sul. De Então a um gente ponto fez a a outro, né? distância, né? Eu chamei uma Uhum. terapeuta para acessar as vidas dela, e esse acesso é todo feito pelos mentores dela, né? Então a terapeuta deitou, acessou as vidas dela e fez esse trabalho de desconectar energias ruins e conectar energias boas. No dia da regressão, você lembra o que foi que você sentiu? Antes, sem eu nem saber que o dia que você ia fazer, eu comecei a ter sonhos. Eu sonhei muito com cobra,
Eu tive sonhos com cores, sonhos com cobra. Foi o que mais me impressionou, porque eu sonhei com cobra muito antes de eu saber na pós-regressão como que eu tinha desencarnado. E foi justamente por uma picada de cobra. Exato. Ela sonhou com cobra uns dias antes da gente fazer a regressão. Não me contou, eu não sabia de nada. Ela foi me contar lá no pós-regressão. Uhum. E aí tu me falasse que tinha realizado. Aí uns dias depois, com naquele sentimentozinho de angústia, uma saudade. Tinha saudade de alguma coisa, sabe? E não sabia do quê. E aí, quando você começou a perceber, assim, que, nossa, tá fazendo efeito a regressão na minha vida. Foi no dia a dia muito, sabe, Carol? Eu tinha um sentimento de posse muito grande com a minha filha. Para mim foi instantâneo, assim, de eu liberar a minha filha, sabe, deixar ela mais livre para ter as outras relações da vida dela sem que aquilo me doesse. Porque me doía. Por mais que eu não demonstrasse, era como se, minha filha tem que amar, tem que me amar somente, porque fui eu que gerei, fui eu que parei ela. Aí esse foi o primeiro ponto que eu vi, poxa, liberei a minha filha assim para ter as relaçõezinhas dela, de dizer que naquele dia ela preferia a tia do que a mim e ficar de boa com isso, sabe? Então, pós-regressão. Pós-regressão acontece 21 dias depois da regressão. No pós-regressão, eu contei para a Marcele tudo que os mentores dela trouxeram para ela. Curiosidade, orientação, puxões de orelha, né, Marcele? Bronca. E também alguns caminhos a seguir, né? Então, algumas orientações e até dizendo assim, ó, vá por aqui, né? E aí, Marcele, quando você ouviu tudo isso, o que é que você sentiu? Conta. Ai, cara, é um sentimento que eu não sei descrever, sabe? Porque eu já me dá vontade de chorar. Porque você se sente tão amada, tão cuidada e, sabe, a gente nunca tá sozinha. Por mais que a gente ache que a gente tá sozinha, a gente nunca tá sozinha, sabe? E que eu tenho seres incríveis cuidando de mim. E principalmente para eu cuidar da minha energia. Porque não adianta todo o astral ao meu favor, o universo conspirando a meu favor, se eu não conspiro ao meu próprio favor, né? E uma das orientações que eles trouxeram foi você ter contato com plantas, né? Que você não tinha. Fala sobre isso. Não tinha. Uma das minhas mentoras, ela cuidava de mim com as plantas. Então, ter planta ia me fazer bem. E aí, instantaneamente, eu comecei a ter atração por plantas que eu não tinha. E realmente eu consigo me sentir muito melhor. Que foi outra coisa também muito importante que eu recebi de mensagem, que era para eu ouvir meu coração. Que muitas vezes eu não ouvia meu coração. Cara, eu leio as mensagens assim, sempre, sabe? Porque eu me sinto muito bem quando eu leio. Isso, cada dia que vai passando, vai entrando mais no coração e vai fazendo mais sentido, você vai entendendo melhor, né? Dependendo de cada mensagem. E aí me responde uma coisa. Precisava ter tido tanto medo? Não, né? É uma técnica muito segura, né? Não é hipnótica. E ela é muito segura. Então, assim, as pessoas falam muito pra mim assim, eu tenho medo de descobrir algo que eu não tô pronta. Como foi isso pra você? Você me deixou muito segura de que eu não iria ter acesso a nada que eu não tivesse pronta para ter. Foi assim, exatamente. Eu senti que tudo que a gente viu, eu estava muito pronta para ver, sabe? E eram respostas para os meus questionamentos, para as minhas perguntas, sabe? Eu entendi a adoção, sabe? E eu entendi da maneira mais bonita que eu poderia ter entendido, sabe? Eu acho que todo mundo, quando pensa em regressão, pensa que vai olhar uma vida lá atrás e vai ver que foi a rainha do Egito, e que foi... Porque tem muito misticismo. Até porque eu acho que deve ter muita gente que engana os outros por aí, né? Sim. E não foi, sabe? Sabe? Eu era eu, sabe? Eu era uma pessoa... Eu era eu, na verdade. Era eu em outra época, em outra vida, mas eu sinto que era eu, sabe? Os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. A questão de não me sentir pertencente a um lugar. E você acha que isso refletia na vida de hoje? Era parecido?
Sim, e aí foi que eu entendi que uma das minhas missões hoje é justamente eu me deixar ser acolhida por quem quer me acolher, por quem quer me amar, sabe? É incrível. Eu só É sei falar isso, porque é incrível. incrível. É incrível, porque nada erra, sabe? E hoje eu digo a tu, Carol, lá vou eu chorar de novo, né? Que eu sou grata até pela a pessoa que me gerou. Eu consegui ter dentro de mim uma gratidão, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui cumprindo a missão, sabe? O que eu vim cumprir nesse mundo. Foi uma Uhum. técnica de constelação e uma de regressão e já tá assim. Eu não te encontrei à toa. E eu te encontrei justamente porque eu já estava procurando algo sobre respostas. E aí eu vi eu vi o teu primeiro vídeo de regressão. Eu disse, meu Deus, eu preciso falar com ela. Só que eu sempre tive muito medo. A questão do medo sempre me pegava. Eu disse, meu Deus, não vou fazer esse negócio. Vai que eu vou descobrir aí, sei lá, o que é que eu vou descobrir, o que é que eu vou ver. E aí pronto, e eu não te encontrei por acaso, então eu tenho gratidão ao universo que cruzou os nossos caminhos, sabe, Carol? Que eu acho que é mágico, É é mágico. incrível, é maravilhoso. Obrigada por você estar aqui contando para as pessoas, ajudando as pessoas e sendo um pontinho de luz na vida de todo mundo, mostrando que existe um caminho. Gratidão, viu? Obrigada eu, Carol. Eu me senti muito lisonjeada, sabe, de ter sido convidada. Marcele, brigadão de Obrigada, novo, viu? Um beijo obrigada, também para Carol. todo mundo que nos Beijo. assistiu